Eu tenho que mudar isso aqui. Quando eu fiz isso aqui a primeira vez, eu achava maravilhoso. Eu falava, nossa, arrasei, tá lindo, agora eu tenho cenário. Hoje em dia eu olho pra isso aqui e eu tenho raiva. Eu falo, é nisso aqui que você grava seus vídeos? Hey pessoal, eu sou a Ali e eu tô de volta fazendo vlogs aqui pra vocês. Tô bem atarefada, tô com um monte de coisa pra fazer, fazendo um monte de coisa. E é por isso que eu não tô trazendo os vlogs aqui pra vocês. Mas hoje vai ser um super vlog. Um vlog que eu quero que vocês me escutem. Como vocês já leram aqui no título, eu vou contar pra vocês, ou aqui se você tá vendo em tela cheia, aqui, enfim, tanto faz. Eu vou contar pra vocês a minha história no hipismo. E eu juro que se você que tá assistindo esse vídeo já viu outras histórias de outras pessoas, de como elas começaram a montar, desafio a você a encontrar uma história mais dramática, mais triste, mais história de filme, pior do que Heartland, que é a minha. Eu desafio você a encontrar uma história mais dramática que a minha. E se você encontrar, eu dou um jeito de fazer você estar aqui do meu lado gravando comigo. Juro. Vamos lá. Onde é que essa história começa? Bom, começa com como é que eu comecei a gostar de cavalos. Não tem isso. Não façam essa pergunta de como você começou a gostar para cavalos para uma pessoa. Pessoas que gostam de cavalos com esse amor genuíno que eu falo, elas nascem com isso, elas nascem gostando de cavalos. Não importa se a família tem contato ou não com esses animais. E pode ser que existem algumas pessoas que falam, eu comecei a gostar de cavalo, me interessei por cavalo por tal coisa, por um filme, porque eu vi ou eu fui em tal lugar. Mas não é assim que funciona para quem realmente é apaixonado por cavalo, para quem realmente se esforça para ter uma vida com os cavalos. Só que é claro, todas as pessoas me perguntam, como é que começou o seu amor por cavalos? E pra não ter que contar toda essa história que isso nasce com a gente, eu falo, foi por causa do filme do Spirit, o que não é verdade. Bom, vamos lá. A minha família nunca teve contato com cavalo. Eu sou de uma família da cidade grande, cheia de carro, barulho, prédio alto, todo mundo é aquele tipo de pessoa muito cidade, sabe? Eu sempre eu comecei morando em São Bernardo do Campo, depois eu me mudei para Santo André. E não, eu não moro em Santo André, mas eu evito falar onde eu moro, por outras questões. Eu gostava muito de filmes com cavalos, desenhos de cavalos, brinquedos de cavalo, fazia tudo que era de cavalo. E meus pais nunca entenderam isso, porque eu nunca tive contato com um cavalo. A primeira vez que eu vi um cavalo na minha vida, eu tinha 6 anos de idade. Então, antes disso, eu já gostava de cavalos por tudo, todas as outras coisas que me faziam amar esses animais. Mas eu nunca tinha visto um pessoalmente. Então era uma coisa que nasceu comigo sem eu saber o porquê. Entendem? Não? Tudo bem, vamos continuar. Meus pais sempre acharam que eu era muito frágil, então eles nunca procuraram um lugar pra me fazer montar, nunca me deixaram montar em um cavalo. E eu lembro de uma das coisas que eu mais fazia era esperar carroças passarem na frente da minha casa. E toda vez que eu escutava os cascos no asfalto, eu ia correndo pro portão pra tentar ver o cavalo. Mas eu nunca conseguia, eu chegava lá e a carroça já tinha passado. Quando eu tinha 6 anos de idade, foi a primeira vez que eu fiz carinho na minha vida em um cavalo. Eu fui pra Paraty e eu andei de carroça com os meus pais. Foi o mais perto que eu cheguei na minha vida de um cavalo com 6 anos de idade. Depois a gente teve a segunda ocasião, que foi em 2010. Foi em 2010, a gente tava indo pra um parque aquático que fica aqui perto. E nesse caminho eu tava naquelas típicas estradas que só tem mato dos dois lados. E eu tava olhando pela janela, aquela criancinha singela fazendo cena triste de filme, olhando pela janela enquanto chovia. Mas não tava chovendo. Eu olhei pela janela e eu vi um cavalo no meio do mato. Eu lembro que eu dei um grito extremo. Eu falei pro meu pai, opa, pode voltar e entrar ali. E aí a gente entrou. E foi ali que eu conheci a primeira, não posso chamar de escola de equitação, mas era um aras de criação de quarta de milha, onde também tinham aulas de tambor e baliza. Naquele dia eu implorei para os meus pais e eu consegui montar no meu primeiro cavalo. Isso eu tinha 9 anos de idade.
Eu dei umas voltas com uma menina me puxando no cavalo. Meus pais conversaram com os donos do Aras e eles me deixaram ir lá de vez em quando para montar. Então eu comecei basicamente a ir lá toda semana. Até que surgiu um professor de tambor e baliza, o professor Jair, que eu lembro bem dele, eu lembro de quando eu comecei a montar lá. E eu comecei a treinar tambor e baliza. Se eu tiver alguma coisa, eu vou colocar aqui pra vocês enquanto eu continuo falando. E eu era uma pirralha, eu era uma criança achando que eu tava arrasando e morria de medo de galopar. Principalmente porque a primeira vez que eu galopei, o cavalo meio que disparou comigo, eu perdi os estribos bateu na barriga do cavalo e o cavalo começou a correr e eu comecei a gritar desesperadamente. Então o meu primeiro galope não foi uma experiência assim tão boa. Mas o segundo que eu galopei no circuito do tambor foi um pouquinho melhor, embora eu tava saindo quase meio metro de cima do cavalo, enfim. Depois esse Aras faliu, esse Aras ficou meio sem dinheiro, o meu professor saiu de lá, então eu resolvi sair de lá. E eu comecei a ir em pousadas e hotéis fazenda que tem pela região pra tentar montar em um cavalo, porque eu comecei a ter abstinência, sabe? Eu passei mais ou menos um ano nesse Aras treinando tambor e baliza, depois eu tive que sair e eu comecei a montar cavalos fazendo trilhas. E eu lembro que sempre eu distraía o guia e saía disparada com o cavalo, porque comecei a ter um pouquinho mais de confiança pra galopar depois daqueles treinos e querer correr o tempo todo. Bom, depois de um tempo eu tive que parar e eu cismei que eu queria outra coisa. Eu cismei que eu queria salto, eu cismei que eu queria hipismo clássico. Aí eu ferrei os meus pais, né? Porque além daqui não ter nada daquilo naquela época, sempre foi muito caro. Tinha em São Paulo, tinha em lugares longe, só que sempre foi um absurdo de caro. Então eles falaram, não vai dar pra gente fazer. Um dia a gente saiu pra almoçar num pesqueiro e isso foi em 2013, mais precisamente dia 23 de setembro de 2013 ou 12 de setembro de 2013, enfim. A gente saiu pra almoçar em um pesqueiro e eu quero minha dicção de volta. A gente saiu pra almoçar em um pesqueiro e eu tava na estrada, falei pros meus pais que eu precisava usar o banheiro porque tava longe pra caramba. Nessa ele falou assim, opa, vamos entrar ali. E aí quando ele entrou eu falei, nossa, que lugar absurdamente grande, não era pra gente estar aqui. Depois que a gente entrou um pouco nesse lugar, eu vi uma arena coberta e eu falei, pai, isso aqui é uma hípica. E não foi tipo, meu Deus, que coincidência, ela achou um lugar, não. Os meus pais tinham combinado de fazer uma surpresa de Dia das Crianças pra mim, que na época tinha 12 anos de idade. Então, aulas de hipismo em um lugar bem próximo da minha casa foi o meu presente de Dia das Crianças. Bom, eu comecei a montar nessa hípica que se chamava Hípica Varecaia, eu já mostrei pra vocês as minhas medalhas nesse lugar. Fiz a primeira aula experimental com uma égua muito amada que se chamava Jungle Gold. E na minha segunda aula de hipismo eu já comecei a saltar um xizinho de 40 centímetros. Depois de 4 meses montando nesse lugar e conhecendo os meus professores, com um lugar maravilhoso, eu fui pra minha primeira prova, que foi no Centro Hípico CAP, e eu fiquei em 7º lugar no Varinha no Chão. Daí eu comecei a crescer um pouquinho mais. Em maio, abril, eu fiz a minha primeira prova nos 40 centímetros e em julho eu fui pro meu primeiro campeonato estadual em Campinas. Foram 3 dias de campeonato e eu, uma criança muito ingênua e muito burra, achando que era simplesmente subir no cavalo e vamos fazer o percurso aqui do jeito que der, não ligando pra técnica nenhuma. Fui muito mal e a única vez que eu consegui classificar pra alguma coisa foi ficar em 10º lugar no 2º dia de campeonato. Ok, voltamos pra Ica. Depois disso, não me lembro de ter competido em outro lugar. Ah, claro, lembro sim. Eu competi no Centro Hípico São Bernardo, SESB, e eu fiquei em 2º lugar e foi uma das melhores provas pra mim, porque eu tava com o braço quebrado, então eu tive que esconder com a minha casaca, que eu já tinha a minha casaca, ou seja, aquele bichinho lá é milenar, e eu tive que esconder o meu gesso com a minha casaca pra ninguém saber que eu tava com o braço quebrado. E eu consegui ficar em 2º lugar, quase não controlando os cavalos com a rédea, se bem que aquilo e nada era a mesma coisa, porque eu não sabia nada de equitação. Vocês vão entender por que eu tô falando isso o tempo inteiro. Provavelmente eu vou ter que cortar esse vídeo aqui pra ele não ficar tão absurdamente longo, mas eu vou deixar pelo menos com uns 15 minutos, e como eu tenho o contador ali embaixo, eu sei mais ou menos o que a gente pode fazer. Continuando.
Depois disso, nós estamos já em setembro de 2014. Aconteceu uma coisa. Eu, na minha escola, normal, escola mesmo, ler e escrever, tive que tomar a vacina contra o HPV. E foi a pior decisão que eu tive na minha vida. Foi a pior coisa que já aconteceu em toda a minha vida. Bom, eu tomei essa vacina e no mesmo segundo eu tive uma reação alérgica absurda. Todo o meu corpo ficou paralisado, não mexia nada do pescoço para baixo. 6 horas depois eu comecei a sentir um pouco da parte de cima e 24 horas depois todos os meus movimentos voltaram até a cintura. Eu fiquei sem os movimentos da perna, eu fiquei cadeirante. Isso, claro, ia acabar com a minha vida no hipismo. E é aqui que a gente começa o drama. Não, eu sou uma pessoa extremamente chata pra eu vou fazer as coisas. Então, o que eu decidi? Eu, uma pessoa que não tinha os movimentos das pernas, que tinha os movimentos que iam e voltavam e que tinha sensibilidade, mas não tinha força pra mexer as minhas pernas, comecei a montar amarrado. Tá? Agora começou a ficar feia a coisa. Bom, beleza. Comecei a montar amarrada, que assim até novembro mais ou menos, e em novembro isso melhorou. Ok, agora a gente chega a novembro. Em novembro, a Ípica Varecai faliu. A gente teve que mudar de Ípica. Claro, tinham vários alunos, a gente tinha o nosso professor, então o nosso professor pegou todos nós e levou a gente para um outro Aras. E desse Aras em diante eu não posso mais falar nomes. Nesse Aras, era um Aras bem precário, com poucas baias, que não cabiam todos os nossos cavalos, e uma pista muito ruim. Nessa pista muito ruim, eu fui fazer uma aula com o Aramis, e quando eu tava fazendo aula com o Aramis, ele tropeçou em um buraco, ele caiu junto comigo na pista e eu rompi uma vértebra do meu pescoço. Tá emocionante! Eu fiquei mais ou menos umas 2 ou 3 semanas sem montar depois disso, porque eu quase fiquei sem mexer realmente as coisas da minha cabeça pra baixo, porque eu caí de cara no chão junto com o cavalo, porque ele tropeçou. Não foi exatamente em um buraco, a pista era feita de saibro e era um material que deslizava muito quando estava molhado. E tinha chovido na noite anterior, a noite inteira, estava encharcado. Bom, minha mãe falou com a dona do Aras e ela falou que não ia dar para melhorar a pista por enquanto, porque ela não tinha dinheiro e ela queria investir em outras coisas. Então a gente falou, bom, vamos ter que sair. Eu saí dessa segunda Ípica, que na verdade era a primeira, só que mudando de lugar. E eu fui pra Ípica atual, a Ípica que eu vou chamar a partir de agora de Ípica interna, porque as provas são as provas internas, então a Ípica também vai ser Ípica interna. E eu tô lá dentro, então é Ípica interna. Quando eu fui pra lá, a minha primeira aula lá foi 10 de janeiro de 2015, com todos esses acontecimentos, eu sem força nas pernas, mais ou menos sem força nas pernas, sem poder mexer muito o pescoço. Hoje em dia já tô bem melhor, mas sem poder mexer muito o pescoço, e eu comecei a montar com um professor maravilhoso que me ensinou que antes de tudo aquilo eu não tinha a mínima noção do que era equitação. Eu descobri que eu montava tudo errado. E ali eu comecei a realmente aprender o que era hipismo. Agora que a gente já entrou na Ípica atual, vão acontecer mais várias coisas até a gente chegar hoje em 2018, eu vou deixar isso para nossa segunda parte do nosso vídeo, que vai acontecer hoje mesmo, porque eu só vou desligar a câmera e ligar de novo, mas eu não quero fazer vocês ficarem aqui meia hora, e é por isso que o vídeo vai sair no dia seguinte, então infelizmente vocês vão ter que esperar até amanhã. Mas e aí, estão gostando da minha história dramática na equitação? Eu espero que sim. Se você tá gostando, deixa um like nesse vídeo, que é muito importante para eu conseguir continuar gravando, principalmente agora que, embora eu não possa falar pra vocês, eu tô com alguns problemas aqui. Por serem problemas pessoais, eu não posso falar pra vocês, mas se as coisas derem certo, eu conto. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir. Um beijo pra todo mundo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações do sininho pra receber todas as minhas notificações de vídeo e a notificação do parte 2 desse vídeo aqui, principalmente, né? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo e